Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai mergulhar fundo no julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Um julgamento que não é qualquer coisa, é um divisor de águas na história política do Brasil. E eu sei que a pergunta que não sai da cabeça de muita gente é: se o golpe não aconteceu, se não teve tanques na rua, se o Congresso não foi tomado pelo Bolsonaro, se o Exército não deu apoio oficial, por que raios ele está sendo julgado? Pois é, segura aí porque eu vou te explicar tudo, tintim por tintim, baseado no que rolou no STF, nas análises políticas e no que dizem especialistas. E no final você vai ter uma visão muito mais clara do que realmente está em jogo. Primeiro, vamos ao básico. O julgamento começou com Alexandre de Moraes, relator do caso, trazendo um relatório que parece mais um dossiê cheio de provas, falas, vídeos, prints e registros, mostrando como Bolsonaro, durante meses e até anos, insistiu em criar um ambiente de dúvida, desconfiança e deslegitimação do sistema eleitoral brasileiro. Não é de hoje que ele bate nessa tecla de que as urnas não são confiáveis, né? De que pode haver fraude, né? De que o TSE é parcial. Esse discurso não ficou restrito à opinião, ele virou uma máquina de mobilização. E aí mora o problema. Quando um presidente da República coloca em xeque o sistema eleitoral, que é a base da democracia, ele não está só falando, ele está agindo. E foi exatamente isso que o STF destacou. Não importa se o golpe deu certo ou não, o que importa é que houve tentativa, houve incentivo, houve planejamento. É como se você planejasse assaltar um banco e fosse pego com a planta na mão, a arma no bolso e o carro ligado na porta. Não interessa se você conseguiu entrar no banco ou não, você já cometeu crime. No caso de Bolsonaro, o assalto seria contra a democracia. A defesa, claro, veio com aquele discurso de sempre: perseguição política, STF autoritário, liberdade de expressão. Só que Moraes deixou claro: liberdade de expressão não é salvo-conduto para destruir instituições. Você pode criticar, mas não pode convocar seus apoiadores, ainda mais na posição de presidente, para colocar em dúvida a única base que sustenta a democracia, que é o voto. E aqui entra uma parte importante que a CNN destacou. Moraes foi além do processo técnico e mandou recados políticos. Primeiro, chutou para longe a ideia de anistia. Tem gente no Congresso e na sociedade defendendo que os envolvidos no 8 de janeiro e até mesmo Bolsonaro deveriam ser anistiados, né? Perdoados em nome da pacificação nacional. Mas Moraes foi direto: democracia não perdoa golpe, democracia não fecha os olhos para quem tentou destruí-la, né? Esse recado é forte, porque mostra que não vai ter esquecimento, não vai ter passar pano. Segundo recado, Eduardo Bolsonaro. O filho do ex-presidente tem falado muito, tentando relativizar as responsabilidades da família, mas Moraes mostrou que não esqueceu das falas dele e de como ele ajudou a insuflar a base bolsonarista. Foi quase um tô de olho em você. E terceiro ponto, Moraes fez questão de demonstrar sintonia com outros ministros, em especial Luiz Fux, que já presidiu o STF e que também sofreu ataques na época de Bolsonaro. Isso mostra que o Supremo quer se apresentar unido, forte, sem racha interno, porque sabe que do outro lado tem um movimento organizado que tenta desgastar a corte o tempo todo. Agora, vamos para a pergunta central. Por que Bolsonaro está sendo julgado se o golpe não aconteceu? A resposta, segundo a UOL, é porque não precisa acontecer para ser crime. ATOs preparatórios de golpe já são atentado contra o Estado Democrático de Direito. O Código Penal brasileiro não exige
que você consiga derrubar a democracia para ser punido. Basta tentar, basta incitar, basta conspirar. Isso vale tanto para um ladrão que tenta assaltar e falha, quanto para um político que tenta dar golpe e não consegue, segue. E tem mais, o julgamento não é só punitivo, é pedagógico, é um recado não só para Bolsonaro, mas para qualquer político de direita ou esquerda que no futuro pense em flertar com a ideia de golpe. O STF quer deixar claro: tentou, vai responder; conspirou, vai ser punido. Não importa se você tem 10% ou 50% da população do seu lado. Não importa se você já foi presidente. Não importa se você tem exército de apoiadores na internet. Você vai responder. E aí a gente entra nas implicações políticas. Se Bolsonaro for condenado, o que é bem provável, ele pode ficar inelegível por muitos anos, talvez até preso. E isso abre um vácuo enorme na direita. Quem vai ocupar esse espaço? Eduardo Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Zema, Michele Bolsonaro. É um xadrez que está sendo jogado agora. De um lado, a base bolsonarista mais radical não vai largar dele, mas por outro, o pragmatismo político vai cobrar um novo líder para disputar eleições. Porque sem Bolsonaro na urna, esse campo vai ter que se reorganizar. Para o governo Lula, isso é ouro. Fortalece a narrativa de que a democracia venceu, de que as instituições funcionaram e ajuda a isolar Bolsonaro ainda mais. Mas também tem outro chato. E quanto mais o STF bate em Bolsonaro, mais os bolsonaristas gritam perseguição. E isso mantém a chama da polarização acesa. Então é um jogo de ganha-perde para os dois lados, tá? Socialmente é ainda mais complexo. Esse julgamento funciona como vacina, serve para mostrar que o Brasil não tolera ataque à democracia. Mas ao mesmo tempo, radicaliza quem já está radicalizado. Reforça a sensação de que existe perseguição política. É como se o STF estivesse tentando cortar a raiz de uma árvore, mas embaixo da terra os galhos ainda estão se espalhando. No fundo, esse julgamento é sobre o futuro do Brasil. Se Bolsonaro for condenado, o recado é: não importa se você chegou ao cargo mais alto do país, se você tentou destruir as regras do jogo, você vai cair. É um precedente que vai marcar a história. E se ele for absolvido, o recado é o contrário. Políticos podem flertar com o autoritarismo sem grandes consequências. É por isso que esse julgamento é tão importante. Não é só sobre Bolsonaro, é sobre a linha que separa a democracia de autoritarismo no Brasil. E agora eu quero jogar a bola para vocês. Será que condenar Bolsonaro vai pacificar o país ou vai jogar gasolina no fogo da polarização? Será que a direita vai conseguir se reinventar sem ele? Ou o bolsonarismo vai sobreviver mesmo sem Bolsonaro na urna? Deixa aqui nos comentários, porque eu quero muito saber a opinião de vocês. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo, porque essa discussão é uma das mais importantes do Brasil contemporâneo. Valeu, galera. Até a próxima.